Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal. Falaremos hoje sobre São Jerônimo de Estritão, ele que foi um dos grandes padres da Igreja Ocidental, conhecido nada mais nada menos por ter traduzido toda a Bíblia. E antes de conhecer quem foi São Jerônimo, se você gostar desse vídeo e gosta dos vídeos deste canal, se inscreve, deixa seu gostei e também coloca aqui nos comentários dicas, sugestões, fala aqui embaixo se você conhecia ou se você não conhecia, que eu vou estar lendo, respondendo e as sugestões anotando para trazer aqui no canal, tá certo? Então, vamos lá conhecer quem foi São Jerônimo? Nascido com o nome de Eusébio Sofônio Jerônimo, São Jerônimo nasceu em Estritão, região hoje da Dalmácia, na Croácia, que na época fazia parte do Império Romano, no ano de 347. Ele, mesmo de família católica, não se batizou assim que nasceu, pois na época, como já falei sobre Santo Ambrósio, havia um pensamento onde se deixava a pessoa pecar para só depois batizá-la. Por isso, seu batismo vai ser aos 12 anos, em 360. E, em 366, ele vai para Roma estudar. E, como os estudantes da época de Roma, começa a entrar num ambiente de vida errônea, cheios de pecados. Pecados esses que, mais na frente, ele vai dizer que foram grandes arrependimentos de sua vida. Inicialmente, São Jerônimo não acreditava muito no cristianismo, na fé católica, mas aos poucos ele começa a se converter. Em 367, vai para Augusta de Treveris, uma cidade onde hoje seria a Alemanha. E lá vai trabalhar na corte imperial, pois essa região de Treveris era quase como uma segunda sede do império. Lá, ele aproveitou para estudar teologia. Foi nesse tempo também que ele conheceu São Hilário de Poitiers, outro grande padre da Igreja Católica. E, conhecendo-o, a pedido de um amigo seu, o Fino de Aquileia, ele vai copiar as obras de Santo Hilário. O Fino de Aquileia, que até esse momento era amigo de Jerônimo, mas já adianto que vai ser um dos grandes rivais dele mais à frente. E após copiar as obras de Hilário, ele vai morar junto com Rufino em Aquileia. Em 373, Jerônimo, junto com alguns de seus amigos, partem viajando pelo mundo. E passando por várias cidades, muitos deles vão morrendo. E o próprio São Jerônimo adoece gravemente, parando todos eles em Antioquia. Esse adoecimento de Jerônimo é também a sua vida muito rigorosa, pois ele fazia grandes penitências, grandes jejuns, chegando até mesmo a ficar catavélico. Foi nessa época que ele teve um dos momentos cruciais de sua caminhada. Ele teve uma visão / sonho, onde ele se via diante do trono de Jesus. E diante desse trono magnífico, Jesus perguntava: "Quem és tu?" Jerônimo dizia: "Eu sou cristão." Ao que Jesus falava: "Não, tu não és cristão, tu és ciceroniano." E diante daquela afirmação, Jerônimo acordou ou despertou amedrontado, percebendo que verdadeiramente aquela era uma realidade, pois Jerônimo achava a leitura da palavra algo muito entediante. Ele era acostumado com a leitura de clássicos, como de Cícero, e ele deixava como de lado as escrituras. Diante desta visão, Jerônimo começa um caminho de conversão, primeiro renunciando a todas aquelas leituras ditas pagãs, principalmente tirando do centro de sua vida e colocando no centro a palavra de Deus. Ele então vai estudar os escritos sagrados através de Apolinário de Laodiceia, que até aquele momento não tinha cometido nenhuma heresia. Depois desse estudo, ele decide viver como um monge asceta ou um eremita no deserto. Foi aí que, numa vida de leitura e escrita, ele aprendeu o hebraico. Em 378, ele é quase que obrigado, digamos assim, a se tornar sacerdote. E ele só aceita porque, sendo sacerdote, ele teria mais tempo para ler, estudar e escrever. Isso foi necessário, pois diante daquele conhecimento que Jerônimo tinha, a igreja estava precisando de alguns atributos que ele possuía. Ele então continua em Constantinopla e lá conhece São Gregório e com ele estuda as escrituras. Esses encontros são muito importantes para formar quem será São Jerônimo. Digamos que ele aprendeu com os melhores de sua época, tanto as línguas, os idiomas, como também o estudo da palavra. Após 2 anos com São Gregório, ele vai para Roma,
onde lá ajudará o Papa Damaso I, ficando lá 3 anos. E aqui já vem uma informação muito interessante. Se você for pesquisar sobre São Jerônimo em imagens, facilmente você verá ele com roupas de cardeal, mas na época não existia a função de cardeal. Mas São Jerônimo é atribuído assim, pois a sua função, quando ele é chamado a conviver com o Papa Damaso I em Roma, lhe auxiliando, é visto como um cardeal. E na época ali renascentista, muitos pintores retrataram São Jerônimo com essas roupas de cardeal. E a sua ida a Roma em 382 tinha um motivo: participar do concílio que definiria quem deveria assumir o bispado de Constantinopla, pois na época estava havendo uma divergência em quem verdadeiramente seria o bispo. São Jerônimo teve uma grande desenvoltura nessa missão e por isso foi lhe dado o cargo de traduzir alguns escritos para o latim. Tinha alguns textos escritos no grego e também revisa os salmos e os evangelhos. Inicia-se aqui o processo de tradução de toda a Bíblia que São Jerônimo vai finalizar só quase perto de sua morte. Nesse período, São Jerônimo também fazia grandes pregações e a sua radicalidade nas pregações, que vinha do seu temperamento, São Jerônimo é conhecido como um santo colérico, fazia com que muitas pessoas ou o amassem e se aproximassem dele, ou o odiassem fortemente. E, na questão do amor, muitas pessoas começaram a conviver ao redor de São Jerônimo, buscando aquela mesma radicalidade. Entre elas temos Santa Paula de Roma e Santa Marcela. Fora elas, haviam outras mulheres viúvas também. E São Jerônimo foi uma espécie de diretor espiritual delas, acompanhando o crescimento espiritual. Diante disso, Jerônimo foi acumulando número de inimigos. E quando o Papa Damaso I morre, Jerônimo perde o apoio que ele tinha. E para piorar, muitos começaram a acusar São Jerônimo, sem provas, de que ele estava tendo um relacionamento com aquelas mulheres. Sem apoio, diante de muitas críticas pelos inimigos que acumulou, São Jerônimo decide sair. Ele então, em 386, sai de Roma e vai morar em Belém, lá em Jerusalém. E juntamente vai Santa Paula e outras mulheres, que o acompanham. Aquelas mulheres que eram viúvas tinham grandes quantidades de dinheiro e patrocinaram os estudos de São Jerônimo, traduzindo do hebraico para o latim toda a palavra de Deus. E vai escrever a Vulgata. Vulgata que significa a comum. Comum porque era acessível ao idioma da Igreja Ocidental, que era o latim. A Igreja Oriental, ela tinha como tradução oficial a Septuaginta, que era a Bíblia dos 70, uma tradução do grego. E, antes da Vulgata, a tradução que circulava no latim era Vetus Latim. A Vulgata é até hoje a tradução oficial da Igreja. São Jerônimo, ao final de sua vida, dominou o grego, o hebraico, o latim. Mesmo diante disso, continuava um homem muito rigoroso consigo mesmo e de uma vida muito ascética. Ele fazia grandes penitências e grandes jejuns, principalmente devido ao seu temperamento explosivo. São Jerônimo não deixava ninguém sem resposta, e por vezes é encontrado textos onde ele questiona até mesmo Santo Agostinho e outros santos de sua época. Mas o fato dele nunca ter desistido de buscar a santidade, de se converter e também de se reconhecer como um homem difícil, fez com que ele alcançasse a honra dos altares. São Jerônimo escreveu obras combatendo os pseudos ensinamentos de Orígenes, que alguns discípulos começavam a pregar como doutrina da igreja. Ensinamentos de Orígenes esses que eu já falei em um vídeo passado, que diziam que Jesus não havia visto o Pai, que os demônios no fim do mundo se salvariam, que havia uma subordinação entre as pessoas da Santíssima Trindade. Ele enfrentou também nos argumentos a João III de Jerusalém e a seu antigo amigo Rufino de Aquileia, com o qual mandava cartas, debatendo sobre assuntos. Rufino, que por conhecer São Jerônimo na sua adolescência, o acusou de estar atacando os pensamentos de Orígenes, mas já ter sido um defensor de Orígenes. E esse fato enfureceu São Jerônimo, que até o último instante de sua vida escreveu contra Rufino de Aquileia. Além dessas obras, escreveu Dos Homens Ilustres, foi um escrito que São Jerônimo fez, catalogando aqueles autores importantes no cristianismo. E ele termina com ele, é interessante, e verdadeiramente São Jerônimo foi um homem ilustre. É um poliglota numa época onde, como já falei, era difícil se saber 2 idiomas. E também combateu os pelagianos. Os pelagianos acreditavam que o homem poderia se salvar sem a graça de Deus.
Em 416, os pelagianos, descontentes com aqueles ataques que São Jerônimo fez, incendiaram o mosteiro onde vivia. Ele então, para se salvar, teve que fugir e se esconder. Mas São Jerônimo ainda viveu um bom tempo, pois ele vai morrer somente em 420, em Belém, no dia 30 de setembro. E olha só, o mesmo dia que São Jerônimo vem a falecer, é o dia que Santa Teresinha também falece. Mas, devido à importância de São Jerônimo, a data de Santa Teresinha é alterada para o dia 1º de outubro. São Jerônimo combateu o arianismo, o pelagianismo, o macedonismo e o origenianismo. São Jerônimo, em sua época, defendeu a virgindade perpétua de Nossa Senhora, além de defender a prática de se venerar os mártires e o celibato clerical. São Jerônimo é o padroeiro dos tradutores, escritores, bibliotecários. Ele é o segundo maior autor da história eclesial, perdendo somente para Santo Agostinho. Como já falei, ele é um dos 4 grandes padres latinos e em pinturas que retratam quem ele foi, é muito comum ele ter o hábito e o chapéu cardinalício. Também em suas imagens é muito comum a caveira e a cruz, símbolos da mortalidade do homem. E também você vai encontrar uma figura de um leão em quadros e pinturas. Mas, provavelmente, houve uma confusão, pois a história do leão é de outro santo, São Gerássimo, mas que no latim, Gerássimo e Jerônimo, ambos se escrevem com G e têm a escrita e a pronúncia muito parecidas. Logo, houve esta confusão, onde São Jerônimo teria cuidado de um leão ferido. São Jerônimo é conhecido como martelo dos hereges e protetor da verdade católica. Mesmo de temperamento colérico, São Jerônimo era gentil com os pobres e oprimidos, além também de ser um homem com virtudes da paciência, da dedicação, do amor, pois para traduzir a palavra ele demorou muito tempo e era necessário paciência. Há relatos que São Jerônimo andava com uma pedra na mão e de vez em quando batia contra o peito, mostrando um homem penitente, principalmente quando ele queria explodir ou perder a paciência. Uma frase de São Jerônimo: o cão late para defender seu dono, e não hei de falar para defender o meu Deus? Posso morrer, mas não me calar. Que a história de São Jerônimo venha nos ensinar a amar a palavra de Deus, as sagradas escrituras, e a mergulhar na leitura e na busca por viver tudo aquilo que ela ensina. São Jerônimo foi um homem inspirado, dedicado na busca pela santidade. E essa santidade passou pela palavra de Deus, como também na nossa vida e de todos os outros santos. A palavra de Deus é um pontapé inicial e constante em toda a nossa caminhada de conversão. Que também a imagem de São Jerônimo não nos deixemos levar pelos nossos temperamentos, inclinações, e nunca desistamos de alcançar a conversão, a santidade, que é diária. São Jerônimo, rogai por nós. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no gostei, escreve aqui embaixo o que você achou. Não se esquece de se inscrever e compartilha com um amigo para que ele também conheça quem foi São Jerônimo. Meu nome é Alisson Alves e esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.